Vamos lá, você chegou por aqui, deixa o like, engaja, é muito importante, se inscreve que não está inscrito. Deixa eu trazer esse assunto, que é um assunto que é polêmico, não pra gente, torcedor do Ceará, mas, lógico, obviamente, pro lado de lá da torcida, né? Que sempre vem com papinho, penta fantasma, não sei o quê, cadê a taça? Não aconteceu e tal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês ainda querem ser negacionista da história, tudo bem, é com vocês, tá? Mas o torcedor do Ceará não pode pegar corda e tem que ter orgulho da sua história. Faz parte da história o pentacampeonato do Ceará, o penta do início da história do Ceará, de 1915 a 1919. O Ceará foi realmente pentacampeão, foi homologado lá em 2008, através da esfera local, né, esfera estadual, TJD e tudo mais. Só que agora houve a homologação de títulos do CRB, salvo engano, os 9 títulos do CRB, tá? Através da CBF. E nessa homologação, o documento utilizado pelo CRB serve para o Ceará também, porque é um documento da CBD, tá? Confederação Brasileira de Desportos, que foi a entidade antes, né, da CBF. Na década de 50, houve esse documento em que já reconheciam ali os títulos do começo do século passado. Então vamos lá, vamos trazer aqui o corte do pessoal lá do Nordeste 45, que eles abordam justamente esse documento. O Mauro Bastos, também historiador local aqui, já falou sobre isso nas redes sociais dele, né? E o pessoal do Nordeste 45 se aprofundou no assunto. Vamos trazer aqui, tá? Para realmente acabar com qualquer discussão que tenha sobre o penta do Ceará no início ali do E século passado. aqui, nesse documento, a gente encontra, em 1915, os campeões daquele ano. Você tem aqui, ó, Bahia, Fluminense. Esse é o documento que eu falei, né? O documento oficial da CBD, né? Antiga CBF, que já traz ali, lá da década de 50, traz os títulos, né, de 1915 Futebol Clube. diante. Pernambuco, Esporte Clube Flamengo. Flamengo do Recife. Exatamente. Fluminense campeão na Bahia, Flamengo Esse Flamengo é do o negro, Recife. tá? E Ceará Sporting Clube, campeão no Ceará em 1915. Tá achando pequenininho? A gente vai dar um zoom para você, tá? Tá aqui o zoom do Ceará Sporting Clube, campeão em 1915. Cássio, sinceramente, eu considero esse um trunfo maior e que dá muito mais peso para a história desses 5 títulos do Ceará do que uma decisão do TJD local, Cássio. Para mim, aqui o Ceará ganhou um presente via CRB da história. Fred, recapitulando esse cenário. Cara, aí eles vão discutir bastante aí nesse vídeo, até assistir, parabéns pro pessoal do Nordeste 45, vão discutir inclusive se não era uma boa o Ceará chegar através da CBF para tentar homologar. Mas aí não faz sentido nenhum, porque o Ceará já homologou esses títulos, né? E aqui foi um debate só, ninguém falou que era para fazer isso. Mas é porque realmente dá um peso maior, porque é a CBF. O Ceará foi homologado através da justiça local, né? E a Federação Cearense homologou. Mas aqui é um documento oficial da CBF, cara. Então, assim, não tem mais papo, não tem mais assunto sobre isso. O Ceará é campeão de 1915, 1916, 1917, 1918 e 1919. Acabou-se, sabe? Ah, é fantasma. Não é fantasma. Qualquer um que falar isso tá negando a própria história do futebol cearense. Tá sendo desrespeitoso com aqueles que estavam no começo da história. Ai, cadê a taça? Procure a taça de 1920, que é a primeira do Fortaleza, se tem. Vai procurar, pô. Então, assim, não tem mais o que falar sobre isso. Aqui é realmente só para o torcedor do Ceará não ter mais nenhuma dúvida. Ah, sei lá, será que é? Não, não é será que é. Tá homologado, já tá tudo certo, desde 2008 tá homologado na Federação Cearense. Aqui é só mais um documento que comprova a robustez dessa informação da história sendo feita ou que foi feita e não tinha sido reconhecida. Então, acabou-se o papo. Ceará é sim penta. Acabou, já tinha acabado, né? Aqui é só para realmente deixar mais fortalecida aí essa história. Eu quero até trazer aqui do Mauro Bastos também, que ele comenta lá no X, né? Essas informações. Deixa eu só trazer aqui, ó. Um texto do Mauro Bastos. Só ajeitar na tela para vocês.
que ele fala justamente isso, mais uma validação do Penta Alvinegro. O dossiê do CRB, que convenceu a CBF a reconhecer seus títulos estaduais de 18 a 26, possui mais uma comprovação do Penta do Ceará de 15 a 19. Conforme publicação do Cássio Zirpoli, tá lá no dossiê do CRB os documentos publicados pela CDB em 52, tá? 52, já foi metade, né, do século, alguns anos depois já estava assim, já estava reconhecido em documento, né, tudo certo, então não tem mais o que falar aí, a galera do outro lado da cidade, só choro, né, cara? Só choro. Assim, se eles forem negar esse título de 1915 a 1919, então nega tudo, pô. Nega até a década de 50, vai. Ah, não era futebol nessa época. Então pronto, nega tudo. Ou você acha que de 19 para 20 o futebol mudou completamente? Nossa, mudou completamente, era outro nível. Não, pô. Tá tudo dentro de um contexto da história, tudo dentro da mesma década. Sabe? Não tem o que falar, cara. Assim, a não ser realmente ser negacionista da própria história do futebol cearense. Fica feio, né? Fica feio cada vez mais que falam em pentafantasma, fica cada vez mais feio para eles. Como péssimo perdedor, como torcedores que não aceitam a história do próprio futebol, né? Então tá tudo certo, é isso, o Ceará é penta, quem acha ruim que morda as costas e tá tudo certo, tá? Fica aí o registro, né? Se o Ceará quisesse, entrava na CBF para homologar também, para buscar isso, mas não precisa, já tá homologado, é nosso, foi feito um trabalho assim muito árduo na época, em 2008, o Haroldo, que foi diretor de futebol e CEO de futebol na época, né? Ele como advogado, na época ele fez parte também dessa comitiva aí que lutou, né, para homologação desses títulos do Ceará. Então, assim, é história e aí, por isso, a gente encerra por aqui esse assunto de títulos estaduais. Qualquer um que reclame, esperneie, aí, meu amigo, você fala o seguinte, reclame com a CBF. CBF em 50 já tinha reconhecido. Não tem mais papo, não tem nem que dar trela. Reclame com a CBF. Antes era assim, reclame com a federação. Não, reclame com a CBF, tá? Vá chorar pra CBF, porque aqui não tem choro não, meu amigo. Beleza, galera? Olha aí, a informaçãozinha que o torcedor do Fortaleza perguntou quem era os gols, né? Tava procurando aqui. Ah, sim. Sim, verdade, cara. É só pra complementar, então, o Theo Corte, né? Os gols foi de Walter Barroso, se tornou o primeiro herói alvinegro, Walter Barroso, campeão em 16, 17, 18 e 19. Tá? 1916, 1917, 18 e 19. Artilheiro dos campeonatos de 16, com 9 gols, 18 com 14 gols e 22 também com 14 gols. Ele fez gol em 4 dos 5 jogos decisivos dos títulos que conquistou pelo Vozão. Em 1916, Ceará 2-0 no Maranguape, o Barroso fez 2 gols. Em 1918, Ceará 2-0 no Fortaleza, que disse que não teve, mas tá aí, o jogo da final teve do time de vocês também, Não, tá? não era o time dele. Se bem que era um time que... Era outro Fortaleza. Era outro Fortaleza. Porque o Fortaleza que tem uma história toda remendada, mas eu vou te falar uma coisa. Sobre essa história de pentacampeonato, que eu queria até aproveitar, porque, cara, assim... Só complementar aqui com essa informação, ó. 19, será 2-1, 2 gols do Barroso, e 22, será 4-1 no Fortaleza, 2 gols também de Walter Barroso, o terror do Fortaleza nessa década aí do século passado. Fala, Glauco. Porque assim, cara, a gente vive uma parada hoje da desinformação, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer o mérito que o Fortaleza teve a sua vida inteira, assim. Principalmente com o advento das redes sociais, que eu acho que é um clube que digitalmente está muito mais bem posicionado do que o Ceará. As narrativas, né? Assim, o Fortaleza é um time que sabe criar narrativas, sabe contar um conto de fadas, sabe vender colchão da NASA, né? E a história do Fortaleza, que é um remendo, ela é contada em que o torcedor do Fortaleza não questiona que existia um Fortaleza Sporting Clube, Sim. que o Alcides Santos foi o primeiro presidente da federação, que é o nome do estádio deles, o estádio onde eles treinam. Por quê? Porque o Alcides Santos tem um papel fundamental na história de algum Fortaleza, que a gente não sabe exatamente qual é, né? Mas, ao mesmo tempo, coincidência ou não, o cara que é tido como um dos fundadores do Fortaleza assume a federação e extingue, não reconhece os campeonatos do Ceará de antes. Esse detalhe ninguém conta, né? Eu acho engraçado os detalhes é que são maravilhosos. O diabo mora nos detalhes, né? É um detalhe que o torcedor do Fortaleza não fala. Que o primeiro presidente da federação era um torcedor do Fortaleza em 1920. Detalhes. É um detalhe isso, né? É engraçado. E até a matéria que saiu do podcast 45
falou que botou uma pá numa dúvida. Cara, dúvida de quê? A dúvida não tinha mais. Né? Dúvida de quê? Porque, assim, da mesma forma como eles comentaram sobre os títulos que existiam das ligas lá em Recife, nunca foi questionado, as daqui também deveriam não ser questionadas. O problema a gente teve, ao longo do secular, muitos presidentes de federação sendo torcedores do Fortaleza. Muitos, tá? Raríssimas exceções, como foi o Mário Degésio, né? Que acabou reconhecendo o pentacampeonato, era algo padrão o presidente da federação ser torcedor do Fortaleza. Né? Fares Lopes, o próprio Mauro Carmelli é torcedor do Fortaleza, vários presidentes da federação foram torcedores do Fortaleza. Então, cara, a gente escolheu um time que tem uma história que está sendo construída em preto e branco, sabe? Tudo certinho. E é muito por isso que eu me reconheço muito Ceará Sporting Clube. Eu agradeço meu avô, meu pai, por ter me feito Ceará. E eu não quero, assim, nunca ser tocado por algo que não me representa, sabe? Assim, eu sei o clube que eu torço, reconheço na história, reconheço o caminho que ele percorreu, e essa história não tem aspa, não tem vírgula, não tem porém. Asterisco, é uma história, nada. Não tem asterisco, não tem nada. É uma história limpa, de um clube que sempre foi limpo. Então, eu não abro mão de ser Ceará Sporting Clube. É uma das coisas que mais me orgulha, sabe? Se tinham essas duas opções aqui no estado, ter me feito Ceará é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida.